Seguindo, central de compras, né? A central de compras demanda uma estrutura institucional organizada por parte de municípios que devem planejar a compra, criar cronograma, adequar as necessidades, realizar a licitação, formalizar o contrato e promover a gestão do contrato, que não exige uma criação de uma pessoa jurídica. O que é uma central de compras? A ideia da central de compras, prevista lá na lei de licitações, tem a ver com a criação de uma estrutura para realizar compras integradas para mais de um município, mais de um ente. Na central de compras, o município, a Câmara e etc. podem se juntar, dividir força de trabalho para realizar as contratações em conjunto, né? E fazer os pagamentos através dessa estrutura, né? Cada um com sua dotação orçamentária, e distribuir os bens ou serviços entre esses municípios. Então, por exemplo, 3 municípios ou 2 municípios de uma Câmara de Vereadores se reúnem, colocam lá 10 pessoas, 3 de cada órgão, né, para formar a central de compras. A central de compras faz a licitação, realiza a compra, faz a gestão contratual, faz o pagamento e distribui os bens e os serviços, né? Tudo provido, obviamente, através dos participantes, certo? É como se fosse uma contratação em conjunto, é como se fosse um consórcio, mas sem aquela modelagem jurídica um pouco mais complexa, tá? Vale a pena, para quem tiver interesse, aprofundar na questão das centrais de compras, né? E para finalizar, os mecanismos que a gente traz para debate, os consórcios públicos, né? Onde a lei possibilita que municípios menores, né, de até 10 mil habitantes, como é o caso da nossa colega ali ao fundo, possam constituir consórcios públicos para contratações de compras em grande escala, né? Então, assim, eles vão ter personalidade jurídica própria, né, com autonomia administrativa, financeira, orçamentária, pessoal, estrutura e orçamento próprio, mas a ideia é que esses municípios se juntem, os municípios pequenos, né, se juntam, sempre tem, quando tem um pequeno, sempre tem vários pequenos em volta. Saúde, eu acho que até, não sei se a sua cidade faz parte do CESBIR. O CESBIR é de saúde e segurança, são 2. Legal. Os consórcios são muito comuns mesmo. Esses consórcios, assim, geralmente, eles acabam... eles são uma estrutura, uma pessoa jurídica própria, e o município adere a essa pessoa jurídica, né? E aí os municípios vão aderindo, né? Esse é um modelo muito comum também, muito utilizado. Aqui no Paraná, é muito criticado também. Infelizmente, aqui no Paraná, na minha opinião, né? Infelizmente, aqui no Paraná, não existe um consórcio que seja voltado para várias áreas, vários produtos, né? Geralmente, tem o da saúde, tem de segurança, mas não tem aquele geral. Em Santa Catarina tem mais de um, né? Inclusive com abrangência em quase todos os municípios do estado, e é muito utilizado. Basicamente, você entra lá no site, escolhe o teu produto, vê a especificação, escolhe o teu produto, faz a contratação e dentro de 15 a 30 dias o produto chega no seu município. Retroescavadeira, pneu, computador, enfim, tudo que vocês possam imaginar tem disponível lá dentro dessa estrutura. Aqui no Paraná, eu converso muito com os alunos, infelizmente ninguém nunca comentou da existência de qualquer consórcio nesse sentido, né? O que eu acho uma pena, porque pode ajudar a desafogar as contratações, né? Porque daí, imagina, você não precisa licitar, não precisa planejar, não precisa selecionar fornecedor, não precisa fazer nada, né? Nem fiscalizar contrato, é só receber o produto, né? É muito mais fácil, né? Facilita muito a vida de vocês. Bom, é diretriz da lei a realização de compras colaborativas, né? Para que as aquisições sejam compartilhadas, porque isso traz várias vantagens, né? Uma divisão de economia, redução de número de processo licitatório e especialização e rateio dos recursos. Ou seja, o share economy é basicamente você conseguir dividir essa economia entre todos. Quanto mais eu compro, quanto mais produtos eu compro, menor o preço, mais desconto eu consigo, né? Então, isso é muito importante, por isso essa compra compartilhada é interessante. Eu, claro, reduzo no meu número de processos licitatórios, reduzo a minha carga de trabalho, né, para quem vem ali da autarquia ou do executivo, e eu tenho um agente público bem especializado, porque eu consigo dividir a carga de trabalho entre mais de um ente, né? Então, isso é muito interessante também.
Bom, visto isso, gente, a gente vai tratar um pouquinho agora sobre planejamento nas contratações públicas. Como vocês já puderam, como eu já falei para vocês, o planejamento agora virou um princípio da administração pública, né? Agora ele não é mais só lá um objetivo, não é só mais algo a ser feito. Agora ele virou um princípio. A gente vai dar uma olhadinha para ver quais são as consequências disso e vamos entender melhor também o que significa esse planejamento na prática, tá? Então vamos lá. O planejamento está previsto no artigo 5º da Lei 14.133, né, onde fala ali do planejamento nas contratações públicas, junto com vários outros princípios, né, inclusive de segregação de funções também está aqui, tá? E o princípio do planejamento, basicamente, tem como noção trazer uma ideia de que o ente público, né, a administração pública, ela deve planejar todos os seus atos para entender se aquela contratação que se pretende realizar é a melhor solução para a necessidade da administração pública, né? Não é simplesmente uma necessidade de contratar pela falta ou pela ausência de algum serviço. É analisar dentro da necessidade que se tem para realizar ali um planejamento visando a contratação daquele produto, daquele serviço. Então, é muito importante, eu arrisco a dizer para vocês que hoje o planejamento nas contratações públicas é uma das maiores mazelas da administração pública, né? Não é a seleção da melhor proposta, em parte também é a fiscalização, a gente reconhece isso. O pagamento hoje melhorou e muito ao longo dos anos, depois da lei de responsabilidade fiscal, depois da evolução dos municípios através dos sistemas, da atuação dos tribunais de contas, porém o planejamento parou no tempo, seja porque a Lei 866 não dispunha sobre nada relacionado ao planejamento, praticamente, né? Seja porque esse assunto ficou por muito tempo esquecido dentro dos municípios, né? E agora a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, trouxe o planejamento como um pilar dentro da licitação, né, dentro das contratações públicas. Então, entramos numa nova era na administração pública, que é a era do planejamento. A ver se os municípios, de modo geral, principalmente os pequenos, conseguirão se adequar a essa nova realidade. Temos que ver se isso realmente vai acontecer. De um jeito ou de outro, os tribunais de contas vão exigir esse planejamento e os municípios possuem, através dos mecanismos de planejamento e até mesmo de governança, os mecanismos necessários para realizar um correto planejamento. E vejam, o planejamento não tem a ver só com as etapas da fase interna, tem a ver também com uma boa estrutura e processos para que vocês consigam realizar as contratações. Ou seja, tem tudo a ver com a governança nas contratações públicas. As coisas